Olá, eu sou César Vanucci, repórter, e estou trazendo hoje aqui para os telespectadores que estão acompanhando a série Percepção, a segunda parte do relato que Marco Antônio Maldonado, arquiteto, estudioso de fenômenos transcendentes, com destaque para a área ufológica, fez, a meu pedido, sobre as suas experiências, as suas vivências de pesquisador. Vamos dar continuidade, então. Claro, tá. Relata aí, você concluiu a outra parte, né? Você terminou quando contava foguete. Aquela história do foguete que o grupo de garotos lá em Montes Claros, fascinado com a era astronáutica, projetou lá no quintal da casa, não é Exato. Isso? Mas quando nós chegamos, eu considerei o ápice da nossa experiência, não tinha mais para onde ir, a não ser que colocasse combustível líquido, que o sólido já não tinha mais assunto para fazer. Aí o líquido tinha que ser jato, tinha que fazer uma câmara de combustão, procuramos literatura para ler a respeito, não tinha como executar. Não tinha na cidade estrutura tecnológica para poder construir uma turbina. Aí não tinha jeito. Assim, então agora vamos parar? Não vamos parar. Vamos partir para disco voador. Eu já tinha noções, desenhos que eu já tinha feito, de como poderia funcionar um disco voador. Na ideia mais rudimentar possível. Tinha que girar alguma coisa embaixo. E não é bem assim. Sei há muitos anos que não é bem assim. Então, tem que girar, tem que jogar o ar para baixo e tal. E eu tinha feito um projeto lá. E conseguimos, tem que fazer vamos fazer um giroscópio. Eu acabei o motor induzido, como tem muitos por aí, os motores, né? Que um campo elétrico, uma bobina, e ele gira aquilo lá e dá uma velocidade X. Então tem que fazer o motor primeiro. Aí descobrimos que tinha um cara lá que entendia de giroscópio. Fomos na casa dele, conversando com ele bastante, nos explicou tudo. E nós fomos fazer um motor. Eu tinha que pegar mas eu quero um negócio desse tamanho. Aí se não existe, eu tenho que fazer. Então eu desenhei a peça triangular, que são 3 lados e tal, para enrolar o fio, fazer bobina. Tinha que ser um fio envernizado, uma complicação danada, mas tinha que arranjar 3 ímãs. O eletroímã, um polo dele empurra e o outro polo puxa. Então os 3 ímãs justapostos na peça, então ele puxa um lado e empurra o outro e faz a coisa girar. Quando você liga na eletricidade, tem que ter uma bateria. Aí então, mas que imã vão conseguir? Não tem jeito, só tem que as coisas pequenininhas. Eu falei assim, trator. Aqui a construtora Covan, famosa, era de frente meu tio, o seu Vanderlei, que fundou a Covan, amigo da gente lá, éramos amigos dos filhos dele, Valduque, todo Flamarion, todo mundo lá. Então, tinha sucata de trator, pegamos um magneto de trator, um imã gigantesco, curvo, na medida. Conseguimos 3 ímãs lá e montamos um giroscópio. Mas acontece, depois esbarramos, como é que eu vou fazer o prato do disco, o formato, não tinha como. Tinha que ser um torno de repuxo, eles não conheciam aquele moscado, não existia aquele negócio. Então aí não tinha como fazer. Aí como estava dando 59 por aí, inclusive a NASA fundou-se nessa época, um amigo nosso que era um intelectual, Lerme do grupo, pai dele, que era agente de revistas lá em livraria, é o Tiãozinho, é o seu Ducho, que era o conhecido, né? Chamava-se livraria Thaís, que era a filha dele, a menina lá. Aí o Tião falava inglês bem para danar, pegou e escreveu para a NASA, mandou histórico nosso todinho, e para a NASA mandar para a gente lambreta, blusão, aquelas coisas, coisa de criança, né? Nunca respondeu. Assim, Tião, mas pedir lambreta para a gente transitar, o Tião não vai ter jeito, que é muito, cara. Pega os blusão, as coisas da NASA para a gente usar boné, e nunca vi a resposta. Ela estava fundando aquele ano, não ia dar bola para garoto do interior, um país que naquela época era michuruca para todo mundo, né? Apesar de não ser. Então, aí passou, mas eu ia para a base aérea, servia a base aérea, já. Vamos fazer essa live lá na base aérea, eu vou fazer isso lá. Meu primo, Paulo Ricardo de Mendonça e Paula, ele fazia aniversário, na idade que podia entrar para a aeronáutica, em janeiro, eu fazia em agosto. Ele pegou e veio em janeiro para a aeronáutica. E eu vim em agosto. Entrei em agosto. Ele ainda era recruta quando eu entrei.
Foi 6 meses de recruta e tal. Quando conseguimos firmar, aí fomos para a soldado de Piracassi, que negócio todo, ele fez enfermaria, aí ele fez cabo enfermeiro, eu fiz cabo especialidade de hangar. Aí eu já estava entrosado na base aérea, conhecia todo mundo, no hangar, aquela coisa toda, e me mandaram para a sessão de arquitetura, me tiraram do hangar. Né? Emprego público é assim, eles te botam no canto que eles querem. Eu fui para a sessão porque eu desenhava, fazia tudo lá, sabiam, viam. E lá a sessão tinha topógrafo, desenhista, tudo lá, e eu praticamente passei a fazer tudo na sessão. Até projeto na base de Belo Horizonte, extremamente baseado em Belo Horizonte na época, eu fazia todo projeto, tudo nas costas, e eu estava gostando daquilo. E a torre de controle em frente à minha sessão. Eu só ia para a torre subir escada em frente à minha sessão. Aí fiz amizade com o sargento da torre de controle. Porque eu tinha de saber coisas, né, deles lá. Bem, aí eu já conhecia a oficina de serralheria da base, marcenaria, todo mundo lá. Eu então fui sondar. Assim, esse assunto não se fala, não se faz, verdade, não podia. O assunto que você se refere? Ufologia. Ufologia, disco voador, né? Eu queria fazer a nave lá, achei que seria fácil. Protótipo. O protótipo lá, impossível. Poxa, eu tinha saído, o sargento que comandava a serralheria, meu chapa já, não tinha papo nesse assunto. Entendi. Marcenaria para fazer a forma lá de madeira, saindo de patrocínio, meu chapa também. Eu mexia, qualquer oficina lá, mexia. Eu já tinha que conseguir esse entrosamento, mas não podia nem pensar, nem tocar no negócio. Aí eu pensei, então o Paulinho não vai ter mais jeito, Paulinho, não tem jeito. Quer dizer, tô de controle. Aí vocês desistiram de fabricar provisoriamente. Mas um dia eu tomei um susto, porque toda a minha mentalização que eu consegui ver para fabricar a nave, o arquiteto Luiz Gonzaga Cortese de Paula, um dos maiores ufólogos desse país, né? Dos maiores ufólogos desse país. Ufólogo, né? Inclusive, ele é sensitivo. Ele canalizava informação para fazer palestra, para fazer coisas que eu não sabia. E pessoas habilitadas ficavam impressionadas porque sabia de tanta coisa. Sei. Então, ele explicando como funciona uma nave, eu tomei um susto. Porque teorias que eu tinha quando criança, ele estava lá no negócio explicando o negócio. Quer dizer, eu estava no caminho. Tudo intuição, né? Intuição que dele e sua, né? Mas ele um conhecimento passado a ele. Entendi. Porque ele canaliza informação, ele tem contato, ele é sensitivo, inclusive. Sei. Entendeu? E eu era uma coisa de criança, eu estava buscando tanto que eu comecei a mentalizar alguma coisa, assustei, mas isso passou. Mas voltando à base aérea, como a coisa lá me inchou, eu então procurei saber informação sobre nave. Sargento da torre de controle, eu consegui subir 3 sargentos da torre de controle que se dispuseram a conversar comigo, secretamente. Me contaram coisas incríveis, registros no radar Sindacta, sobre naves passando por cima de Belo Horizonte. Esquadrilha passando por cima de Belo Horizonte. Passava aqui na região metropolitana com frequência. E o radar pegava. O radar dava velocidade e volume da nave. Inclusive com esquadrilhas. Então, nós ficamos assim, íntimos. Eu tinha um conhecimento já razoável, quer dizer, além do que sabiam, que eu só registrava o fato. Mas eu explicava muita coisa. Eu tinha muita literatura já enfiada na cabeça. Muita leitura, né? Muita leitura, livros, conversa e tal. Inclusive, reportagens. Eu sempre falei, quando eu tinha dúvidas de alguma coisa técnica, eu procurava um professor de física, para me explicar sobre física. E põe fora biologia com o tempo e tal, porque eu não tinha literatura específica para me ajudar, tipo cartilha. Não tinha. Mas era vi um fato acontecer, e eu vi várias naves, inclusive. Isso é longo. Aí eu via movimentos, poxa, isso é basicamente na lei da física. Eu não sabia explicar. Aí eu lia a coisa, mas a leitura da física é uma coisa que vai levando. Mas para me responder, não tinha palavras assim. Eu era professor de física. Entendi. Me fala isso, só isso aqui. Ô Marco Antônio, deixa eu te interromper aqui para te falar uma coisa. A sua história é muito rica, né? Tem um colorido humano, tem um colorido humano todo especial, né? Porque remonta ao tempo da infância o seu despertar
para a curiosidade em torno do disco voador. Agora, me diz uma coisa, um fato marcante nos avistamentos ou em contato com pessoas que viveram impactantes emoções em torno do assunto. Me relata alguma coisa. Eu tenho casos até demorados, entendeu? Para contar. Porque é uma coisa que eu descobri, que eu pesquisei 1 milhão de lados. Quando você entra numa senda, numa frequência, tem um comandante que conheço, eu já tive contato, 3 contatos pessoais de nave. Comandante de nave. Você está se referindo ao ser supostamente de outro mundo, né? Claro, não. É de outro mundo, é do cosmos. Ah, de outro mundo. Esse é a ufologia, o objeto aéreo não identificado, eu sou contra. Fala, mas eu sou contra. Objeto aéreo identificado. Você é contra o que exatamente? A expressão objeto aéreo não identificado. Ah, você acha que eles estão identificados? Não se pode mais falar isso hoje em dia. Não se pode mais falar em identificado, sim. Sei. O que há por aí guardado, americano, mundo afora, Rússia, Inglaterra, França, Alemanha, não dá para falar que não é identificado. Entendi. Na naves que caíram, com seres, com tudo, não dá para falar mais isso. A ufologia tem que mudar. Porque eu falo ufologia nossa, coisa que os não gostam que eu fale. Ufologia é artificial. Ela programa só fala o por cima. As entrelinhas dos casos, eles não mergulham naquilo. E eu aprendi a mergulhar nas entrelinhas, meu pai me falava. Mas retomando o fato que você estava narrando. Então tá bom, vamos lá. Então, e por isso, eu vivi muita coisa, que é frequência. Esse comandante Dasta nos falou, vocês são atômicos, vocês são estação de rádio, vocês emitem frequências. Quando você está em estado superior, você consegue emitir frequência, você tem contato. Você entra no caminho do acontecimento. Agora me diz uma coisa. Houve um contato, então, com... Vários. Como você relata, com vários contatos com seres de outro espaço. Em que circunstância que se Então o que acontece? Isso é frequência. O comandante Dasta, por exemplo, ele se manifestava numa médium. Tanto que a espiritualidade na ufologia... numa sensitiva. Mas o meu contato pessoal no mato, sozinho, que eu fui intuído para ir lá no tal lugar e aconteceu, 3 horas de bate-papo, meu primeiro contato. A conversa é telepática, você não abre a boca. Mas você viu um ser diante de na minha frente. E ele aciona a sua telepatia, a conversa é ultra rápida. Conversar de boca, você não consegue conversar, é igual um radialista irradiando um jogo. Ele não é tão assim, mas é quase, é rápido. E ele respeita o seu intelecto, não passa do que você não sabe. Responde o que você pergunta, com uma clareza maior. E bem, então o assunto é longo, mas eu perguntei. Como você se afina com o ser humano? Como vocês são no espaço? Eu queria saber sobre tal da espiritualidade. Porque eu tive respostas, antes desse contato, de contato com o médium que recebia a entidade. Mas antes que você dê continuidade à resposta dele, né, ou nos traga a resposta dele, nós fazemos mais uma pausa e deixamos uma terceira parte do seu papo em percepção. Eu falei, esse papo é horas, é dias. Tá bom.